Todos os anos são marcados por inúmeras descobertas. O Egito não fica para trás. Através de um extenso trabalho baseado na valorização do passado, pesquisadores divulgaram quase que todo dia novas descobertas. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou seu joinha? Então, agora confira comigo. Esta descoberta no Egito assusta os cientistas. O Espírito Consolador. No Antigo Egito, os povos acreditavam que os mortos tinham a habilidade de sair de suas sepulturas para observar o choro de seus entes queridos. Mas o que aparece nesse vídeo é realmente arrepiante. Apesar da baixa qualidade, podemos observar o que parece ser um fantasma consolando um homem que chora sobre um túmulo. O mais interessante de tudo é que o homem que aparece no vídeo não faz a menor ideia do que está acontecendo. Abu Ghurab. Encontrado ao sul de Cairo, no Egito, Abu Ghurab, ou Ninho de Corvos, é um sítio arqueológico composto pelos templos do Sol e os faraós Nilserreine e Userkaf. Ambos foram construídos no século 25 a.C., durante o período egípcio do Reino Antigo. O local é considerado um dos mais preciosos tesouros antigos do Egito e é um dos locais mais surpreendentes do planeta. O motivo de muitas pessoas suspeitarem que o local pode ter uma ligação com outro mundo se deve à descoberta recente de uma plataforma antiga. É uma pedra preciosa feita de calcite, considerada pelos antigos egípcios como a pedra preciosa dos deuses do Sol, e foi pensada para estar em sincronia com as vibrações da Terra. Por isso, acredita-se que o local de Abu Ghurab foi realmente construído com o propósito de elevar a consciência espiritual das pessoas, o que, consequentemente, permitiu que eles se comunicassem e se vinculassem com as energias sagradas do universo conhecido como Néteres. Desert Breath, uma instalação antiga no deserto do Saara. Nem só de areia, pirâmides e antigas estruturas milenares é composto o deserto do Saara. Localizado nas planícies de El Guna, região próxima ao Mar Vermelho, esta estranha formação em espiral até lembra as ruínas de uma antiga civilização extinta, mas na verdade é uma estrutura bem recente. Inaugurado em 1997, a obra de arte foi esforço colaborativo entre os artistas Danny Stratton, a desenhista industrial Alexandra Stratton e o arquiteto Stella Constantinides, e foi concebido como uma exploração do infinito como pano de fundo no maior deserto africano, no ponto onde a imensidão do mar se encontra com a imensidão do deserto. Apesar de estar em estado de desintegração lenta, respiração do deserto, na tradução, permanece visível em imagens de satélite tiradas do Google Earth. À medida que o espectador se aproxima a pé do centro, os cones gradualmente menores fazem com que a pessoa sinta como se ele estivesse crescendo. Nabta. Um grupo de enormes lajes de pedra encontradas no deserto do Saara egípcio, cerca de 100 quilômetros a oeste de Abu Simbel, datada de cerca de 6.500 a 6.000 anos atrás, é o mais antigo conjunto de megálitos astronomicamente alinhados existente no mundo. Conhecido como Nabta, o local é formado por um círculo de pedras, uma série de estruturas de pedras planas e horizontais semelhantes a lajes tumulares, e 5 fleiras de megálitos, que permanecem em pé ou tombados. O círculo mede 3,65 metros de diâmetro e apresenta 4 conjuntos de lajes verticais. 2 deles estavam alinhados na direção norte-sul, enquanto que os demais, alinhados na direção leste-oeste, apontam para o nascer helíaco da estrela Sirius, ou seja, o ponto no horizonte leste, onde ela aparecia pouco antes do nascer do Sol. O fenômeno indicava a primeira aparição anual daquela estrela acima do horizonte oriental. Este momento coincidia aproximadamente com o solstício de verão e a inundação provocada pelas cheias do Nilo. As pedras foram posicionadas e usadas de modo a ajudar a marcar o transcurso de estações e determinar a época das chuvas para a agricultura. Todo esse agrupamento de rochas provavelmente servia como calendário e como templo. Localizado a oeste do Nilo, ao sul do Egito, Nabta
antecede Stonehenge e locais pré-históricos similares conhecidos ao redor do mundo em cerca de 1000 anos. Embora o sítio já houvesse sido descoberto há muitos anos, foi em 1997 que se confirmou, com o emprego de satélites, que uma das fileiras de megálitos está orientada na direção leste-oeste. Um grande esforço foi necessário para a construção desse local puramente simbólico e cerimonial. Lajes de pedra, algumas das quais têm quase 3 metros de altura, foram arrastadas para o local de uma distância de quase 2 quilômetros. As ruínas estão situadas no contorno da costa de um antigo lago que começou a se encher de água aproximadamente 11.000 anos atrás. Quando o monção de verão africana passou a soprar do norte, o lago foi usado por nômade até cerca de 4.800 anos atrás. Quando então o monção moveu-se para o sudoeste e a área se tornou extremamente árida e inabitável. O local também contém vários artefatos, pequenas pedras engrandecidas pelo fogo de antigos fornos erguidos ao longo das antigas margens do lago, pedras sobre as quais eram moídos grãos, pedaços de jarros de cerâmica enfeitados, grãos de sorgo, cascas de ovos de avestruz decorados, numerosos ossos de gado, uma pedra esculpida que se assemelha a uma vaca. 2 pequenos túmulos foram encontrados. Tem cerca de 8 metros de diâmetro cada uma, mas, ao contrário do que se pensava, não continham restos humanos. Em um deles havia restos de um touro e vários ossos de ovelhas espalhados no meio de uma pilha de pedras. No outro havia a ossada ainda articulada de um touro domesticado da raça africana de chifres longos. As diversas escavações realizadas forneceram fortes evidências de que Nabta era um centro cerimonial regional que funcionou entre 6.500 a 5.300 a.C. Alguns estudiosos acreditam que a cultura Nabta, complexa e simbólica, pode ter estimulado o crescimento da sociedade que construiu as primeiras pirâmides egípcias. Pedra Roseta. Nenhuma pedra é tão famosa quanto a de Roseta, um fragmento de um bloco que pesa quase 1 tonelada, mede 118 centímetros, tem 77 centímetros de largura e de espessura. Foi fundamental para a compreensão da história do Egito Antigo. É que o objeto encontrado na cidade de Roseta, próxima a Alexandria, pelo exército de Napoleão em 1799, tem uma mensagem escrita em 3 línguas, hieróglifos, demótico e grego. Os primeiros eram uma combinação de elementos iconográficos, silábicos e alfabéticos, com mais de 1000 caracteres diferentes, usados na escrita forma egípcia. A segunda era a língua popular no Egito, usada no dia a dia, e a terceira era a língua administrativa. O que diz o texto na pedra? O texto é um decreto de 196 a.C., promulgado em nome do faraó Ptolomeu V na cidade de Mênfis. Ele foi elaborado por sacerdotes e declara que o faraó era um grande governante, seguidor dos deuses e que a mensagem deveria ser compartilhada entre os súditos, uma humildade bem típica naqueles tempos. Quem traduziu? A pedra virou o trabalho da vida do linguista francês Jean-François Champollion, que também era professor de história, o que facilitou a missão. Ele trabalhou na tradução de 1822 e 1824, comparando as 3 línguas para transcrever o decreto. Com isso, conseguiu uma espécie de chave-mestre para traduzir muitos outros documentos encontrados. Além dele, o físico inglês Thomas Young ajudou no trabalho. Até então, os 3.000 anos de histórias egípcias eram contados na base do achismo, visto que ninguém entendia de fato o que todos aqueles hieróglifos nas paredes dos templos significavam. Onde ela está hoje? Por alguns anos, na época da descoberta, os franceses ficaram com a pedra de Roseta, entretanto, perderam a posse do Egito para os ingleses. E em 1801, ela foi transportada para um museu britânico em Londres. Atualmente, é possível também visitá-la online. No ano passado, o museu passou a disponibilizar uma visão em 3D para explorar o artefato. A cidade perdida de Alexandria. A capital do Egito Ptolomaico, fruto da conquista de Alexandre o Grande, se encontra hoje no fundo do Mediterrâneo.
Considerada como uma das mais belas e importantes cidades da Antiguidade Tardia, Alexandria foi afundada há cerca de 1,6 mil anos, depois de um grande terremoto. Apenas em 1998, uma expedição arqueológica começou a desenterrar a cidade de Cleópatra, descobrindo alguns dos registros históricos mais importantes: estátuas, esfinges, colunas, templos e fundações. Todas essas coisas levaram a costa de Alexandria moderna a ser considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. O obelisco inacabado. Uma das grandes razões do Egito ser tão encantador e de atrair turistas do mundo inteiro são seus diversos monumentos. São tão magníficos que até mesmo o que não foi finalizado, que é o obelisco inacabado de Assuã, desperta a curiosidade de muitos. Localizado nas pedreiras da cidade de Assuã, o obelisco inacabado é um dos obeliscos egípcios mais famosos exatamente pela razão de não ter sido concluído. Suas dimensões são realmente impactantes, com quase 42 metros de altura, se estivesse de pé, e 1.168 toneladas. Ele teria sido o mais pesado e mais alto bloco único de pedras já trabalhado pelos egípcios. A região da Pedreira foi intitulada pelo governo egípcio um museu a céu aberto e é considerado um dos tesouros arqueológicos do país. Além do obelisco inacabado, você irá encontrar outro mini obelisco e outras esculturas de pedra. Acredita-se que a pedreira de Assuã também forneceu granito para a construção de outros obeliscos que são encontrados no Egito. A construção do obelisco se deu início a pedido da rainha Hatshepsut durante a 18ª dinastia. Estudiosos acreditam que, assim como o obelisco de Latrão, que a princípio foi construído no complexo do templo de Karnak, no Egito, e posteriormente foi deslocado para a Praça de Latrão, em Roma, o obelisco inacabado de Assuã teria um outro destino final. Acredita-se que foi iniciado e depois abandonado devido a algumas rachaduras que apareceram no interior do granito durante a sua confecção. Vale do Amor. O Vale do Amor, ninguém nunca mais ouviu falar nele porque é a maravilha perdida do mundo. O Vale do Amor está escondido do mundo por muitos anos. Tem 1 milha de altura e largura e é um lindo lugar na Irlanda. Disse que esse vale foi construído pela raça ancestral do país, que ainda é habitado na área remota do país. Segundo as pessoas, este vale foi mais antigo que as pirâmides do Egito, 3.000 anos mais antigo que as pirâmides, e ainda não conhecemos, o que torna ainda mais misteriosa. A estrutura que se encontra no topo do vale é conhecida como o Memorial da Alegria. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilha pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!